A porção dessa semana se chama Aharei Mot Kedoshim, são duas porções juntas. Aharei Mot, após a morte, Kedoshim, sagrado. Após a morte, o sagrado. O que isso quer dizer e por que Plutão entrou retrógrado bem na semana de Aharei Mot Kedoshim? Sagrado significa estar além do físico, se elevar além da escuridão do mundo físico, acima dos desafios do mundo físico. Isso significa ser sagrado. Esse é o propósito do caminho espiritual, chegar nesse lugar de Kedoshim, do sagrado. É um estado de desconexão da negatividade do mundo físico, onde a gente é intocado por essa negatividade. O que significa após a morte ser sagrado? É entrar num lugar de desapego dos desafios desse mundo, só pode ser alcançado após a morte. E a gente não está falando de morte física, a gente está falando de transcendência, onde começa a entender o que significa essa porção e como que Plutão retrógrado está conectado com essa semana. É experimentar uma vida de desapego. O cabalista Menahem de Vitebsk explica como que a gente cria algo novo, como a gente cria algo novo na nossa vida. Para criar uma nova realidade, ou seja, a gente sair de uma realidade que a gente não gosta e criar uma nova realidade, como você cria algo novo que você nunca experimentou? É impossível criar uma realidade num processo contínuo de algo que já existe. A gente não pode passar de um estado para o outro até que o primeiro estado não exista mais. Portanto, o primeiro estado precisa ser completamente eliminado, destruído, e só então uma nova realidade pode surgir. O exemplo que os cabalistas usam é a semente. Para nascer uma árvore, a semente tem que ser plantada na terra e essa semente ela tem que ser completamente destruída. A semente tem que se tornar nada, ela tem que desaparecer completamente. Só então a árvore pode começar a nascer. A única maneira de criar algo grandioso e novo é eliminar o estado anterior. A gente não pode trabalhar em algo que já existe e querer transformar nossa realidade a partir de uma realidade velha, porque essa realidade velha ela já está limitada na forma que ela tem. Construir um eu ilimitado não pode vir dessa realidade formada já. Tem que ter uma habilidade e um caminho para eliminar o estado anterior. É preciso remover o que é limitado para que algo completamente novo brote. Então, a primeira forma que existiu, ela precisa se tornar nada. Tem que voltar para um estado puro que os cabalistas chamam de Iuli. Maharal de Praga explica, brinco que é de ouro, se você quer transformar ele num anel, num colar, numa pulseira, você tem que derreter o ouro, levar ele para esse estado de Iuli, de matéria, e já não tem mais forma. Esse é o estado de Iuli. É uma matéria sem forma. Tudo que existe no físico começa com uma matéria sem forma, como uma semente. E a partir dessa matéria sem forma, ela pode se transformar em uma forma. Assim, a matéria é criada em algo. As células embrionárias, como os átomos, que não são nada antes deles serem agrupados e formarem alguma coisa. Quando a matéria começa a tomar forma, uma vez que essa matéria é formada, a gente tem que voltar a matéria para o estado original, que é Iuli, sem forma. Aí a gente pode fazer qualquer coisa com essa matéria sem forma. Da mesma forma, a matéria espiritual existe. Se eu quero ser alguém diferente, porque eu não fui feito para ser limitado na forma que eu sou, nesse corpo, eu fui feito para ser ilimitado no aspecto espiritual, preciso encontrar uma maneira de voltar para a matéria fundamental. E eu posso criar qualquer coisa. Preciso chegar num estado de nada, um estado de matéria sem forma, onde existe um desafio, onde há alguma dificuldade, alguma escuridão, alguma tristeza. Já significa que esse lugar está limitado. E essa realidade, então, não pode ser transformada porque eu estou presa a quem eu sou hoje. Não posso transformar minha realidade se eu estou presa a quem eu sou hoje, a quem eu fui ontem. A pessoa espiritual sabe que ela não pode ser uma versão melhor de quem ela foi ontem, se ela está presa na limitação dela. Eu preciso ser algo completamente diferente para eu conseguir transformar a minha realidade. Porque senão, se eu vou melhorar 10%, 20%, eu não vou conseguir me transformar completamente. Fazer uma destruição total e completa de quem eu era ontem para criar um novo eu hoje. Para alcançar um estado de remoção da morte, da remoção da dor, de todo o sofrimento, não é através de uma transformação gradual. Deve haver um retorno a essa forma primordial, esse estado primordial sem forma. Só assim eu posso passar para o meu próximo nível. Me elevar Kedoshim significa que eu preciso passar por esse estado de morte, que não é uma morte física, é uma morte de quem eu era antes, de uma morte de quem eu era ontem. Para eu chegar a uma nova realidade, eu preciso destruir a realidade de ontem. Pode ser
um processo um pouco profundo, a gente tem que assumir uma nova forma, trazer de volta para o estado de nada, para criar algo novo a partir dela. Essa é a única forma que a gente se transforma. Você pega essa forma limitada que já tem a sua função, a sua cara, você deve voltar ela para a forma original para transformá-la em ilimitada. Só assim a gente pode criar qualquer coisa nova. Não há, na verdade, não há barreira entre eu e a luz do Criador. Isso que a gente tem que entender. Nós e a luz da criação somos uma coisa só. A experiência ilusória é que eu sou uma coisa e a força da criação é uma coisa separada de nós. Isso não é verdade. A força da criação não está separada de mim. Porque a única maneira de eu assumir essa forma ilimitada é quando a gente se torna um com a totalidade da força da criação. Isso é Plutão. Plutão é a gente voltar para essa forma ilimitada, só que a gente precisa eliminar completamente quem a gente era ontem. Durante esses 5 meses a gente vai ter uma chance de voltar para esse estado ilimitado de matéria sem forma. Então a gente pode ver as áreas da nossa vida que a gente precisa transformar completamente. Essa é a segunda chance que a gente vai ter de voltar para esse estado durante esses 5 meses que Plutão estiver retrógrado. E a partir desse processo de transcendência, Harei Mot, após a morte, a gente vai ganhar a nossa versão sagrada, que é ilimitada. Então a gente pode pensar na nossa vida quais são essas áreas que precisam ser completamente transformadas, e essa é a segunda chance que a gente vai ter agora, durante esses 5 meses que Plutão está voltando, para que a gente tenha a chance de fazer isso de novo, para que a gente tenha a possibilidade de ser ilimitado nessas áreas.